Nós agora vamos aprender como criar uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Vamos acessar o programa aqui. Podemos ver que ele já tem uma máquina virtual criada aqui, que é a máquina virtual do Windows XP. E o nosso objetivo agora é criar uma máquina virtual utilizando o Linux. O pacote que nós vamos utilizar vai ser do Linux Educacional. Então nós clicamos em Novo, vamos em Próximo e vamos colocar o nome do nosso sistema operacional. No caso aqui, Linux Educacional 4.0. Podem ver que ele já pegou automaticamente o nome do sistema operacional Linux, poderia ser qualquer outro tipo de sistema. A distribuição que nós vamos utilizar vai ser a do Ubuntu. Então vamos selecionar aqui. Embora seja Linux Educacional, o núcleo que ele utiliza é o mesmo do Ubuntu. Avançamos mais uma vez. Nessa parte aqui nós vamos definir quanto de memória eu vou utilizar para o meu Linux Educacional. No nosso caso temos em torno de 3 GB de memória. Vamos definir então em torno de 1 GB ou 1024 MB para uso apenas do VirtualBox. Tá? Vamos avançar aqui. Nós vamos escolher o tamanho do nosso disco virtual. Poderíamos utilizar um disco já existente, caso nós tivéssemos criado anteriormente. No nosso caso, nós vamos criar um disco novo. Vamos clicar aqui em Próximo. E aqui nós podemos escolher para qual tipo de máquina virtual é que nós vamos criar essa unidade. Por exemplo, a extensão VDI é da máquina VirtualBox. VMDK, no caso, se formos criar para o VMware. E assim por diante. O VHD, no caso do PC virtual do Windows. E no caso do Paralelos, essa última opção aqui. Para nós criarmos o VirtualBox, vamos utilizar essa extensão VDI, que é o tipo de disco que ele vai armazenar os dados. Temos aqui a opção de usar dinamicamente alocado, ou seja, ele vai aumentando o tamanho do disco de acordo com a quantidade de dados que vamos armazenar. Podemos também criar um disco com tamanho fixo. Vamos preferir esse tamanho alocado, que ele fica independente de tamanho. De acordo com como vai sendo utilizado, ele vai ocupando espaço no nosso HD. Então aqui nós podemos aumentar o tamanho do nosso disco rígido. Tá? É interessante nós utilizar em torno de 10 GB, né, para não ficar com muito pouco espaço. Vamos clicar em Próximo. Apenas a máquina virtual já utiliza em torno de 5 GB. Então seria interessante nós utilizar em torno de 8 GB para sobrar um pouquinho de espaço a mais. Vamos clicar então em Criar. Tá? Então nesse momento nós apenas criamos a máquina virtual, dissemos em qual sistema ele vai ser utilizado, porém ainda não instalamos. A próxima etapa agora é nós fazermos a instalação do Linux Educacional.